Olá, minhas amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Suculentas e Coisas da Pedra d'Água. Olha, gente, hoje eu vou dar continuidade ao meu trabalho que eu já comecei há uns dias atrás e trocar vaso, trocar substrato e verificar como estão as minhas rosas do deserto que estavam na chuva. Então vamos ao vídeo. Todas essas aqui já foi feito esse trabalho. Troquei substrato, fiz levantamento, verifiquei raízes e já está começando a aparecer o resultado. Essa planta aqui, ela caiu todas as folhas, mas os botões que tinha permaneceu. E já abriu, olha que coisa mais linda que está essa flor. Gente, essa daqui é uma genoa. A cor dela é linda, maravilhosa. Nem abriu direito ainda, mas está encantadora, viu? Vou dar uma mexidinha aqui nas pétalas para forçar ela a abrir mais um pouquinho, porque ela é muito bonita, ela é linda demais. Cada tom fantástico, um mesclado com um alaranjado. Eu me encanto com ela, gente. Então essa aqui é uma das que eu fiz a troca e ela não sentiu tanto, só caiu as folhas. Cair as folhas, isso é normal, né? A gente mexe com a raiz, troca o substrato. Geralmente elas amarelam as folhas e caem, mas depois elas recuperam. Tem mais algumas aqui que também caiu as folhas, mas não perderam os botões. Os botões continuam abrindo as flores. Eu ainda não fiz poda nessas plantas, porque ainda continua chovendo, né? Assim que parar um pouco mais a chuva, aí eu vou fazer a poda dos galhos para começar a floração delas. Eu arranquei todo o mato dessas rosas, mas mesmo assim elas continuam nascendo matinhos. Mas como está chovendo ainda, né? E é normal. Então vamos lá fazer o restante do trabalho. Olha, gente, a situação que está as mudas. Então todas elas estão assim. Vou retirar todo esse mato. Não vou trocar o vaso porque elas estão novinhas ainda. Essas mudinhas são do ano passado. Então ainda está bem novinha. Então tem bastante espaço aqui ainda, ó, do lado do vaso, que dá para ela crescer mais um pouco. Então acho que ela ainda aguenta esse ano, ela ainda aguenta nesse vasinho aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou só fazer a limpeza. Vou tirar todo esse matinho daqui, né? Porque elas estão aqui na chuva. Aqui não tem cobertura, só é mesmo o sombrite. Acontece que um pouquinho que a gente descuida, que às vezes chove a semana toda, não dá para você vir limpar, o mato toma força e aí não tem mais jeito. Você tem que esperar a chuva passar para fazer essa limpeza. Já limpei bastante aqui, ó. Essa bancadinha aqui já está toda limpa. Eu tenho tudo isso aqui ainda para limpar. Tenho essas aqui que já são do outro ano, olha. Essa aqui sim eu vou ter que trocar o vaso, porque olha como que tá isso aqui. Olha, não tem mais espaço para o Caudex crescer. Então essas aqui eu vou ter que tirar desse vaso e passar para outro. Mas faz parte do nosso trabalho, né, gente? O mato tá aí para crescer e a gente aqui tem que cuidar. Então vamos lá que agora eu vou começar a fazer mais uma etapa de limpeza. E raízes longas, olha, raiz comprida lá dentro. Então sempre que a gente tira, um pouco do substrato vem junto na raiz. Eu tenho que fazer a reposição do substrato aqui. Também empurrar lá para dentro, porque a gente puxa a raiz e lá no fundo fica oco. Precisa empurrar esse substrato para cobrir o espaço lá embaixo, porque senão vai apodrecer a raiz. E elas estão bonitinhas, olha o gordinho o caudex delas. Esses aqui são mudas do ano passado, do começo do ano. Eu coloco no copinho. Quando elas estão o copinho já está pequeno para elas, eu passo para esse pote. Esse pote aqui é o pote 11. E ela fica aqui até não ter mais espaço para ela. Aí quando ela fica gorda, o caudex está gordo, que já não tem mais espaço para crescer, aí é a hora que a gente passa para o pote 15. Que é o que eu vou fazer com aquelas que estão ali, que eu mostrei para vocês agora. Aquela não tem mais espaço para o caudex crescer. Porque já tomou todo o espaço do vaso. Tem umas que já tá saindo a raiz para fora. Olha como tá duro isso aqui. Tem umas que tá saindo a raiz para fora. E tem que trocar porque senão acaba apodrecendo. Ó, tá vendo o tanto que desceu o substrato porque puxou o capim? Olha.
Então aqui eu tenho que colocar outro substrato completando o espaço. Como eu não vou trocar o substrato, depois que tiver todas elas limpinhas, aí eu vou colocar um adubo. O adubo que eu uso aqui, eu já mostrei para vocês no outro vídeo, é o 414-8, o NPK 414-8. Porque ela já está no tamanho que já pode dar flor. Por isso que eu vou usar o 414-8. Ó, tem até um caramujinho aqui, olha. Esse aqui é danado para comer as plantinhas da gente. Essa daqui eu precisei arrancar do vaso, porque o capim estava tão grande que não teve como sair sem retirar ela do vaso. Eu vou deixar ela separadinha aqui para depois colocar um substrato. Vou colocar um substrato nela. Agora eu já aproveito e já coloco um substrato novo. Gente, essas mudinhas que são do ano passado já estão todas limpinhas aqui. Agora só é mesmo colocar o adubo. Agora eu vou passar para as do ano de 2021. Foi do março de 2021. E são essas que estão com os caldex já muito gordo para ficar dentro dos vasos. Para essa que nós vamos mudar agora. Essas daqui não vai dar para aproveitar substrato, não vai dar para fazer nada. Então eu só vou tirar elas daqui de dentro. Olha, gente, que coisa mais linda que tá esse caldex. Não tinha mais espaço ali para elas, olha. Linda demais, né? Ó. Aqui no pote, ó, tava muito apertado. Então eu vou retirar todas elas do substrato. E depois eu vou colocar um substrato novo no pote 15. Esse aqui é o pote 11 que ela tá. Gente, olha. Essa aqui tava chegando no fundo já, ó. Tá linda essa posição desse caldex, né? Cada um mais bonito que o outro. A gente já vê aqui, ó, as raizinhas saindo pra fora. Isso aqui tá duro aqui, ó. Olha, essa aqui já tá começando a apodrecer a raiz, ó. Porque tava saindo pra fora. Olha aqui, essa raiz aqui tá podre. Esse pedacinho dela, né? Isso aqui eu vou deixar separado para curar, fazer a cura da ferida. Isso porque ela estava saindo a raiz para fora, então acaba acontecendo isso, ó, de apodrecer a ponta da raiz. Essa daqui é uma arábico. É uma gigante arábico. Olha, o tamanho tá linda, ó. Vou deixar ela aqui que é para não misturar a plaquinha, que senão acaba misturando a plaquinha dela. E aqui quase todas essa aqui não tem identificação, porque são plantas que são para fazer enxerto. Olha essa como tá da raiz para fora, olha. Também tá enorme. Olha o tamanho. Olha aqui como tá a raiz. Olha. Já tava ficando quadrada no fundo do vaso. Eu gosto de esperar esses cavalos da flor, porque de vez em quando aparece uma surpresa muito legal, viu? Então eu gosto primeiro de esperar eles dar flor, para depois eu usar para fazer os enxertos. Esse vaso aqui, o caldex está tão grosso que já está jogando o substrato para fora. Olha como está levantado. Então isso aqui é uma coisa que não aguenta mais tempo nesse vaso. Acontece uma força tão grande que ela acaba rasgando o vaso com a força do caldex. Então é uma hora certinha para trocar esse vaso. Essa aqui vou ter que fazer decapitar um pouco essas raizinhas aqui em cima, ó. Porque ela estava muito enterrada, então aqui eu vou decapitar essas raizinhas depois. Gente, olha que tamanho! Já estava encostando no chão, ó. Essa pequenininha aqui é uma anaconda. E a anaconda, ela não faz caldex, ela só vai crescendo. Mas o crescimento dela é muito lento. Então, é uma rosa do deserto, a florzinha dela também é comum e o crescimento demora demais. Essa daqui, ó, ela teve a podridão e ela se recuperou sozinha, sem precisar de ajuda. É uma guerreira essa menina, vocês não acham?
Trabalho de limpeza todo concluído. Separei as rosas que têm algum problema de podridão nas raízes para fazer o tratamento. E agora eu vou colocar todas elas no vaso novo. Essa daqui é a que eu separei, que mostrei anteriormente, que eu teria que fazer a decapitação das raizinhas dela, e é isso que eu estou fazendo agora. O meu substrato é um substrato bem poroso e eu já tenho aqui no canal uma sugestão de substrato. Se alguém se interessar, pode dar uma olhadinha, que é um substrato muito bom, viu? Agora, o substrato é uma coisa muito pessoal, né? Aliás, uma coisa regional. Cada região, a pessoa tem a facilidade de conseguir algumas coisas que dá um bom substrato. O importante é ele ficar bem soltinho. Coloquei o substrato, já plantei a rosa do deserto. Agora eu vou fazer uma solução com Proverme para prevenção de nematóide. Isso eu faço em todos os vasos que eu coloco substrato novo, eu faço isso daí. E vamos continuar, né, limpando as raizinhas, porque tinha algumas que estavam com raiz bem acima do nível do substrato, e isso a gente retira para ficar um caldex bonito. Não é obrigatório, né? Mas eu gosto de já deixar a parte de cima do caldex, onde vai ficar para fora do substrato, eu gosto de deixar bem limpinha. Essa que eu estou limpando, ela tem umas raízes muito compridas. Então, eu vou ter que colocar essa planta num vaso especial, por causa do comprimento das raízes dela. Isso aqui é um galho que eu coloquei para enraizar e ela enraizou de uma forma muito bonita as raízes dela. Então, isso aqui eu vou aproveitar essas raízes e já fazer um levantamento bem caprichado nessa rosa. Esse vaso ele tem mais de 20 centímetros. Já coloquei uma camada de drenagem de isopor. Agora eu vou colocar o substrato e encaixar essa planta, mas as raízes dela é muito fininha. Então eu vou colocar substrato e vou ter que prender essas raízes para ela poder sustentar, porque ela não vai aguentar o peso do tronco, porque são muito fininhas essas raízes. Eu abri bem as raízes na posição que eu quero, porque quando eu coloco o substrato, essas raízes que estão para baixo, elas vão engrossar. Então, eu abri bastante, deixei as raízes numa posição bem legal. Agora, eu vou calçar essas raízes. Eu peguei uns bambuzinhos e vou fincar esses bambu e amarrar essas raizinhas no bambu para que ela tenha sustentação. Eu prendi as raízes no bambu com uma tirinha. Esse bambu pode até ser que ele vai apodrecer, mas quando ele chegar a apodrecer, as raízes já engrossaram, então já não vai ter tanto problema. Essas rosas do deserto, feitas por galhos, ela não vai dar um caldex, mas em compensação, gente, ela forma umas raízes lindas. Outro dia, uma pessoa me perguntou, para que serve fazer planta de galho? Porque elas ficam muito bonitas, elas ficam muito especiais. Eu mesmo sou fã, eu gosto muito de trabalhar raízes, principalmente raízes de plantas por galhos, porque elas formam várias raízes e fica assim muito diferente. Pronto, já amarrei tudo e agora eu vou encaixar encaixei um pedaço de cano, porque eu vou encher essa parte de cima de substrato, que é para as raízes ficarem cobertas. Assim ela vai engrossar bem mais rápido. Vocês perceberam que eu coloquei um cano partido. Isso porque eu tenho certeza que essas raízes vão engrossar bastante. Esses galhos em cima também vão fazer uma copa. Então, quando chegar na época de retirar, como o pedaço de cano que eu coloquei, ele já é partido, vai ficar muito mais fácil de retirar. E ela vai ficar muito bonita. Eu só vou mexer com essa planta novamente daqui 1 ano ou 2. Então, por esses 2 anos, ela vai ficar engrossando nesse vaso. Se precisar, assim que eu perceber que o vaso estiver muito apertado, eu vou trocar de vaso, mas ela vai ficar aí 2 anos. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa aí nos comentários para a gente ficar sabendo. Deixa um like, porque isso vai ajudar muito o crescimento do nosso canal. Também se inscreva se você não é inscrito. Nós estamos quase chegando a 3.000 inscritos e eu quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram.
Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, gente. Um beijo a todos. Eu espero que todos vocês curtam, que compartilhem, que se inscrevam. Também deixem um like, que eu já pedi. Um beijo, até o próximo vídeo com a ajuda de Deus.